Deus nos permitir, nós estaremos aqui com mais alguém para contar uma história bonita para o povo de Arapiraca. Meu nome é Izzy Cavalcante de Lima, nasci no dia 18 de março de 1950, na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Meu pai era Isídio Cavalcante e minha mãe era Undina Dias da Silva. Meu pai chegou a ser delegado de polícia, serviu na Segunda Guerra Mundial, era pracinha, ele tinha problemas coronarianos, eu tinha 2 anos na época, e soube, quer dizer, isso através do que minha mãe informou. Quem tinha problema no coração, pressão alta, era um condenado à morte, né? Foi lamentavelmente o caso dele, né? Não havia remédio suficiente como existe hoje. Pelas informações passadas pela minha mãe, né, eu imagino que ele foi assim uma pessoa muito carinhosa, que viveu no trabalho, né, uma pessoa assim muito família, né. Eu tenho isso, talvez eu tenha dado um pouco dele. Eu não tenho assim maiores conhecimentos, porque quando ele faleceu eu tinha 2 anos de idade. Eu só lembro, a última imagem que eu tenho do meu pai é ele dentro do caixão, né? Fora disso, eu não tenho assim uma outra imagem dele, porque não lembro dele vivo. E minha mãe era doméstica e agricultora. Meu pai morreu, aí minha mãe casou de novo, por isso que eu tenho novos irmãos. Do meu pai mesmo, eu sou filho único, né? Embora tenha nascido outros filhos, mas todos, infelizmente, morreram. Eu fui o único sortudo a sobreviver. Eu só me lembro da minha bisavó, que ela tinha um carinho muito grande comigo, chamava-se Mãe Tônia. Era Antônia o nome dela. Os avós paternos eu realmente não conheci nenhum. E os maternos, a que eu conheci foi essa bisavó, né? Que era uma figura fantástica. Bom, eu tenho o Isaías, tenho a Isla Pereira,
São Paulo tem a Isma Pereira e tem o José Pereira. A minha infância toda foi em Caruaru, uma boa parte da juventude também, né? Foi lá, né? Então, eu acho que eu fiquei por lá até assim uns 17, 18 anos. Infância de menino pobre. Fazia aqueles caminhões de madeira para sair puxando e brincando com ele. Agora, na minha época, né, o menino precisava trabalhar. E eu trabalhei muito com um sistema chamado de chachá. Isso é quando os roçados nascem milho, feijão ou coisa assim, principalmente milho e feijão, e começa a nascer aquelas plantinhas do lado, as pessoas são contratadas para tirar aquelas plantas. Isso chama-se chachá. Minha mãe era especialista nisso. E eu ia com ela para o roçado. Ela tinha uma enxada grande, mas ela me dava uma enxada pequena, né, do cabo menor e tal. E eu tinha a mania de parar, né, e botar o cabo da enxada aqui debaixo do braço. Aí ela gritava de lá: tá dando de mamar a enxada, é? Isso me marcou muito. Pelo menos o menino da casa era eu. Não tinha água encanada no bairro que a gente morava, que é o bairro do Salgado, em Caruaru. Então a gente ia pegar água no lugar onde tinha o chafariz e levar para as casas. Em dados momentos eu levava nas costas, e outras vezes um jumentinho que minha mãe terminou comprando. A gente comprou as âncoras, um caixotezinho que tem, que você bota 4 latas d'água, 2 em cada lado para equilibrar. No fim da semana, aí minha mãe me dava alguma coisa para comprar mais doce, o que era muito comum lá em Caruaru, que era a mariola, né? Tem até uma música falando sobre isso. Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassourão. Quando eu comecei a estudar, né, minha mãe, inicialmente ela me botou com uma professora particular. Em seguida eu fui para uma escola normal, a escola Professora Sinhazinha, né, que fica em Caruaru. Eu comecei estudando assim, né, com alunos e na base da palmatória, mesmo na escola do município. Eu passei por essa fase, principalmente no período de matemática. As outras matérias não, mas matemática eu apanhei muito, porque eu fui muito ruim, era muito ruim, sou muito ruim de matemática. Então, por isso, a palmatória comeu no centro durante o meu período de estudante. A minha mãe queria que eu fosse músico. Cheguei a estudar música e tudo, partitura. Comecei a tocar clarinete, mas não tive muito futuro, porque diz o maestro lá que não conseguia me entender com o instrumento, né? Depois eu tentei ser mecânico, que era outra coisa que minha mãe queria. Aí ela arranjou uma oficina lá e eu passei lá um tempo nessa oficina. Voltava, quando terminava o dia, eu estava mais sujo do que os motores, para mostrar à mamãe que eu estava interessado naquilo, mas não deu certo também. Tentei ser pintor de parede, né, que tinha muito isso em Caruaru, e também não deu certo. E como tentei também, passei um tempo na agricultura, porque Caruaru ainda era uma cidade assim rural. E por minha bisavó morar numa região rural, eu ia muito lá, ela tinha algumas vaquinhas, o negócio, eu terminei passando tempo também como agricultor. Eu descobri o rádio assim, eu cheguei na casa da minha avó, que morava lá perto, em Caruaru, né?
num lugar chamado Serra dos Pintos. Foi inclusive onde eu nasci mesmo, é município de Caruaru. Aí só tinha um rádio lá. Eu achava aquilo fantástico. Era um cidadão que tinha um rádio, que o rádio acho que tinha mais ou menos 1,2 metro de altura, era aquele caixão. E eu chegava lá e eu via, não é, Luiz Jatobá, na Rádio Jornal do Comércio. Cientistas japoneses já constataram que os resíduos radioativos contêm uma contaminação maior do que as registradas nas explosões anteriores. Ele era o mais famoso locutor, não era somente do Recife, mas era de todo o Nordeste. E eu achava fantástico o cara falando dentro daquele caixote. Aí eu chamava, mamãe, há um homem falando aqui dentro do caixão. Entendeu? Então aquilo me fascinava. Eu comecei a procurar saber como é que o caba falava ali dentro daquele negócio, que eu não via fio, não via nada, tinha uma antena muito grande. E isso foi me incentivando e tentando descobrir o que era aquilo, até que eu descobri que é o rádio, que você precisa de um estúdio, que precisa de um microfone. A minha vocação nasceu aí. E agora, por favor, um pouco de música. Em Caruaru só tinha uma estação de rádio, era a Rádio Difusora de Caruaru. Hoje tem inúmeras emissoras. Então eu comecei a ouvir a Rádio Difusora de Caruaru, ouvir os locutores de lá. Eu fui guardando aquilo, né? Aqueles programas e tal, programas policiais, etc. Como eu não consegui ingressar no rádio assim de início, eu comecei a fazer propaganda em porta de loja, em carro de som, né? E foi aí que eu comecei a desarmar, até quando fui fazer o primeiro teste. A partir dos 10 anos, né, eu comecei a ver outros horizontes. Eu queria ver um pouco mais do mundo, porque eu já ouvia falar de coisas, de outras oportunidades, né? E acho que 13, 14 anos por ali, eu saí de Caruaru. Foi uma saída assim que minha mãe sentiu muito, né? Porque eu praticamente fugi de casa, né? Passei cerca de 10 anos fora e vivi muito da minha infância e adolescência fora de Caruaru. Ia de caminhão, que é chamado de amossegar caminhão. O caminhão passava, eu pedia licença nem nada, montava na carroceria, então ia-me embora. Quando o caminhão parasse, eu parava, descia. Às vezes o motorista parava no meio da estrada, menino, sem vergonha dessa daí, eu saía para dentro do mato na carreira e esperava outro caminhão passar. Eu conheço o Nordeste praticamente quase todo por conta dessas viagens. Eu fui para o Juazeiro do Norte, Juazeiro do Padre Cícero, porque tem Juazeiro do Norte e Juazeiro da Bahia. Lá em Juazeiro do Norte, trabalhei vacinando gado, trabalhei um pouco na agricultura, levei logo uma queda de um cavalo, quase burro, né? O cavalo ia comigo no osso, né? E o cavalo, eu andando no cavalo, o cavalo espantou-se com uma cerca de arame farpado, deu uma freada em cima do arame farpado, eu fui cair lá dentro da macambira. Em Juazeiro, eu trabalhei vendendo folheto. Foi aí onde eu comecei a desenvolver a questão da leitura dinâmica, né? Porque o folheto ele ensina muito você a ler, por causa dos versos, né? Então eu vendi lá no mercado de Juazeiro, do Padre Cícero, vendi folheto lá. O nome correto é o cordel, esse cordel que tem por aqui. Lá em Juazeiro tem muita gente que vive disso, né? Vive de fazer versos, de fazer esses cordéis. E tinha um lá que fazia e ele me viu lendo lá. Falou, rapaz, você lê direitinho. Eu lendo alto, né? Aí só eu vou lhe dar uns folhetos para você vender. Tá bom. Aí eu comecei a vender e comecei a gostar daquilo. E fui em algumas feiras ali, Missão Velha, Crato e etc. Aquela região toda, por ali eu fui vendendo o cordel ou o folheto. Passei um bom tempo lá em Brejo Santo. Trabalhei no engenho, fazendo rapadura. Rapadura é o seguinte, você tira a cana,
Só que ao invés de açúcar você faz rapadura. Você espreme a cana, né? A cana tem um caldo, por isso chama-se caldo de cana, né? Aí você tira aquele caldo, bota dentro de um tacho e deixa ele no fogo fervendo. Quando ele está fervendo, aí você tem umas formazinhas como quem faz tijolo. Bota aquele mel dentro daquelas formas e espera esfriar. Quando esfria, rapadura. Muitos, por exemplo, comem rapadura com queijo de coalho. Quem não tem o dinheiro para comprar o queijo de coalho, come com farinha mesmo. E é um bom prato, que tem sustância, né? Pelo caldo da cana e pela farinha também. Eu fui para Vitória de Santo Antão e foi lá que eu trabalhei na primeira estação de rádio. Rádio Cultural de Vitória, era o nome da rádio. E entrei lá nos serviços gerais. Eu era responsável pela limpeza mesmo dos banheiros, enfim. Né? Entrei com essa missão de manter os sanitários limpos. Enquanto eu estava ali trabalhando, eu ficava ouvindo a rádio, né? E aquilo ia me incentivando. Quem fazia jornal falado era quem recebia mais dinheiro no rádio. O jornal falado era o noticiário na época. Então, o que é que acontece? Quando terminava os jornais, eu ia lá no estúdio, né, e pegava os noticiários, né, que eram feitos pelos redatores na época, em máquina de escrever. Tá? Aí eu pegava aquilo, ficava com eles e ficava lendo. Até que um dia surgiu uma oportunidade de um teste, que antigamente era assim, você se submetia aos testes. Aí eu fui fazer, me inscrevi para fazer o teste. Eu tentei me inscrever. O diretor artístico da rádio disse assim: o limpador do banheiro, rapaz, vai fazer um teste aqui. Não é para todo mundo? Ele disse: não, para limpador do banheiro. Bem assim, foi essa a resposta. Eu aí procurei o dono da rádio, que era um senador. E disse a ele: olha, a rádio abriu um concurso para locutor. E eu fui me inscrever para fazer, mas o diretor disse que limpador de banheiro não pode não. E ele disse: quem foi que disse a ele isso? Bom, não sei, essa foi a resposta que ele me deu. Aí o cara ligou para ele: só tem um rapaz que trabalha aí na rádio, o rapaz quer fazer um teste, deixa ele fazer. Contra a vontade do diretor, eu fui e fiz o teste. Eram 46 pessoas, eu passei em segundo lugar. E me lembro até porque foi que eu não passei em primeiro. Porque eu já nervoso, né, lendo os textos, aí tinha um texto que falava em problema. Eu disse problema, ao invés do problema. Vício de linguagem, né? Pronto, por isso eu fiquei em segundo lugar. Aquilo foi... Todos ficaram abismados com isso. Como é que um limpador de banheiro vai fazer um concurso para ser em segundo lugar? Um certo dia, um dos locutores que fazia o jornal, que eram dois, né? Sempre dois, ele adoeceu. E aí esse mesmo diretor ficou preocupado: como é que vai fazer agora o jornal falado com uma pessoa só? Eu disse: pois se o senhor quiser eu faço. Ele olhou assim para mim com desdém, aí disse, aí pegou assim o texto, aí disse: lê aqui para eu ver. Quando eu li, ele disse: tá bom, pode fazer o jornal. E aí eu fiquei fazendo o jornal, sendo inclusive titular a partir daquele dia. O homem pisando na lua. Essa notícia me marca pro resto da vida. São duas notícias, né? Dois momentos. O homem pisando na lua e a morte do presidente dos Estados Unidos. Achei aquilo um verdadeiro absurdo, né? O Kennedy, né? John Fitzgerald Kennedy. Aquela imagem do homem pisando na lua, aquilo me emocionou muito. Aquilo é uma repercussão imensa, né? Transmissão ao vivo, né? Com dificuldade.
a imagem preto e branco, mas você, né, aquele momento eu vivi com muita intensidade. Para mim foi o melhor momento como radialista foi esse. Se você pedir uma ligação, por exemplo, na hora do jogo, vamos dizer, era 4 horas da tarde e a ligação saía 10 horas da noite. Como é que você ia transmitir esse jogo? Essa era a dificuldade. As emissoras faziam muita peripécia. Eu trabalhava na emissora rural de Petrolina. A emissora rural de Petrolina tinha, na época, um transmissor de ondas curtas. Né? Tinha ondas médias e ondas curtas. E ondas curtas levava você para o mundo inteiro. E a Rádio Jornal do Comércio tinha 4 ondas curtas. Então, o que é que eles faziam? Pediam para a Rádio Jornal do Comércio separar um transmissor de onda curta. A gente ia lá para Recife e transmitia pela onda curta de Recife, da Rádio Jornal do Comércio, ouvindo pela onda curta de Petrolina, a Rádio de lá. A dificuldade. E quando a Rádio Jornal do Comércio precisava transmitir de Petrolina, aí a gente cobria o favor, ou pagava o favor. Era assim que funcionavam as transmissões, principalmente as transmissões esportivas. Eu trabalhava em Petrolina, né, na emissora rural, e um belo dia me apareceu lá um cidadão dizendo que era diretor da TV Rádio Clube de Teresina. Teresina é bem distante de lá. E disse, olha, eu queria falar com você, pois não, você tem interesse de trabalhar em TV? Eu disse, rapaz, tenho, agora eu nunca fiz isso não. Ele disse, não, mas a gente ensina. Você quer ir? Eu disse, onde é isso? Ele disse, em Teresina. Eu disse, vamos embora. Eu gostava muito dessas aventuras, né? Aí eu fui embora. Lá tinha uma rádio também, Rádio Clube de Teresina e TV Rádio Clube. Eu comecei fazendo comerciais ao vivo. Lá nesse tempo você tem uma ideia, né? E o comercial era ao vivo. Depois eu comecei a fazer o Jornal Nacional local, e os jornais locais. O fumo, na época, era um sucesso do mundo inteiro. Então, quem produzia fumo, que era o caso de Arapiraca, era um lugar rico. E eu cheguei ali, no Largo Dom Fernando Gomes, aí parei lá. Uma coisa que me impressionou, em Arapiraca não tinha menor abandonado. Isso foi o que me impressionou na época. O que é que acontece? Eu vi mesmo de menino, e eu fiquei até com medo, achando que eles podiam me roubar. Numa nota de 5 cruzeiros, era correspondente, vamos dizer, a bem R$100 hoje. E os meninos tudo tiravam do bolso aquelas notas de 5 cruzeiros. Eu digo, tá aquele ladrão por perto aqui. Achava isso, mas não era nada disso. Aí depois eu descobri que aqueles meninos tinham muito dinheiro no bolso, não era só eles, eram os meninos de Arapiraca, porque as mães eram destaladeiras de fumo, né, que foi um sucesso grande aqui. Eu conheci muitas destaladeiras de fumo, e aqueles talos de fumo que ficavam, os meninos vendiam. Eram os meninos que vendiam, e por isso eles ganhavam dinheiro também com aqueles talos de fumo. E todo menino aqui, época de fumo, as mães destalavam fumo e eles iam vender os talos. E por isso tinham dinheiro. Então você vê como todo mundo ganhava dinheiro em Arapiraca. Isso me impressionou. A cidade tinha cheio de roça de fumo. Onde é, por exemplo, a Avenida César Cunha, ali era uma roça de fumo. Aqui mesmo onde nós estamos, por aqui, tudo isso era roça de fumo. A cidade de Arapiraca era o Largo Dom Fernando Gomes, a Rua do Comércio, a Rua 15 de Novembro. Ali na Primavera, por exemplo, era roçado de fumo. Você passava por dentro do roçado de fumo para você ir, por exemplo, para Lagoa da Canoa. Tudo era roça de fumo. Então,
No tempo mesmo da colheita de fumo, era um negócio impressionante. Quando eu cheguei aqui, não tinha rádio. Então eu comecei a trabalhar com uma empresa chamada Tabosa Publicidade. Só tinha 2 empresas de comunicação em Arapiraca. Uma era desse Tabosa Publicidade, que eu fiz amizade com ele porque ele era de Caruaru. Tem uma família lá, Tabosa de Almeida. Teve um deputado federal, que eu trabalhei com ele, esse Francisco Tabosa, e ele tinha um carro de som. Então tinham 2, ele tinha um carro de som e o Jarba Lúcio outro. Os 2 eram concorrentes, um com o outro. Como o Jarba Lúcio, ele mesmo era o locutor, não precisava de locutor, eu fiquei trabalhando com o Francisco Tabosa, tinha os carros de som, mas não era locutor. Morava, inclusive, na casa dele, para você ter uma ideia, ali no Alto do Cruzeiro. Como não tinha estação de rádio, as notas de falecimento eram feitas pelos carros de som. E isso foi até bem pouco tempo atrás. Morreu uma pessoa, então qual era a forma de convidar e de informar? Convidar para o velório, para o sepultamento e informar que a pessoa morreu. Era o carro de som. Então a gente parava nas esquinas e ali você anunciava a nota de falecimento. Isso foi muito comum aqui em Arapiraca. Houve um tempo que era um negócio impressionante, porque tinham vários carros de som e não tinha rádio, não é? E aí era comum até você passar e ouvir 3 ou 4 notas de falecimento ao mesmo tempo. Aqui havia uma guerra de lojas de tecidos. Tinha na época Casas Pernambucana, depois virou Lojas Paulista. Tinha aqui algumas empresas, né, grandes de tecidos e confecções, então isso era o que vendia mais. A feira de Arapiraca era na Rua do Comércio, não era no local onde está hoje não. Normalmente a gente levava os carros no domingo à noite e eles já ficavam na porta das lojas, né? E no dia seguinte, a gente, principalmente a segunda-feira, era o dia de batalha, o dia que a gente trabalhava mais. Tinha um tipo de programa que todo parque de diversão anunciava. Chamava assim, de um alguém para outro alguém. Aí era assim, né? Aí o locutor dizia, atenção, você que está de vestido branco, com blusa azul. Aí a pessoa já sabia quem era, né? Receba essa página musical que um alguém manda para você. Aí por isso que era chamado de um alguém para outro alguém. Dizem que num determinado parque de diversão, um locutor disse assim, atenção, atenção, as iniciais HX, ou seja, Antônio Chofé. Ele tem um locutor, segundo informações, puxava muito pro L, né? E o parque de diversão estava na Várzea, em Recife. Aí disse que ele anunciou assim, serviço de alto-falante, a voz da Várzea. Alô, alô, sargento da Várzea. Alô, alô, sargento da Várzea. Ouça esta gravação que um alguém oferece na voz de Isaurinha Garcia, de conversa em conversa. Então tinha muito disso nos parques. Os grandes locutores, inclusive como eu também, passamos pelos parques de diversões, que foi uma grande escola. Nós somos quase como irmãos, passamos um bom tempo juntos, a nossa adolescência, entendeu? Passamos juntos, porque eu sempre gostei muito de aventura. Daí passei um tempo sendo locutor do circo do Bilibinha e ator também lá. Eu me dava muito bem com o pai dele e com a mãe, era fã incondicional dos dois, porque eram 2 artistas fantásticos. E eles assim me acolheram, né? Como se fosse um filho mesmo. E eu terminei ficando lá. E foi ficando, e passei um bom tempo da minha vida percorrendo o Brasil, porque foi uma oportunidade também de ter outro aprendizado, né? Vendo o Brasil por outro ângulo.
entendeu? Então eles, o Biribinha, os irmãos, as irmãs, assim foram muito importantes na minha formação também, porque nós acompanhamos juntos as fases boas e ruins da vida. E isso foi um grande ensinamento. Inicialmente eu passei em Arapiraca e fui para Palmeira dos Índios. Aqui não tinha rádio ainda, mas Palmeira dos Índios já tinha a Rádio Sampaio. Tem um amigo que me ouviu, era um operador de áudio. E ele tinha me ouvido já na emissora rural e eu não sabia disso. Por obra do destino, a gente se encontrou e tal. Ele disse, mas você não é o Ivo Cavalcante? Sou. Trabalhou na emissora rural? É. Não, olha, eu sou o Zé Luiz da Rádio Sampaio. Oh, rapaz, prazer. Aí ele foi lá e disse ao Gileno Sampaio. Olha, tem um locutor muito bom. Eu encontrei com ele em Arapiraca. E aí o Gileno deu um jeito de me encontrar aqui. Eu terminei para Palmeira dos Índios, onde passei 8 anos lá na Rádio Sampaio. Aí fui para a TV Alagoas, o Canal 5, aqui. Na época, o Dr. Geraldo Sampaio era proprietário com a família e tinha o programa A Vez do Povo na TV, com Sabino Romariz. Pronto, aí eu fui participar desse programa que era ao vivo. O Repórter Esso é como o Jornal Nacional hoje. Ele era o noticiário transmitido pelas principais emissoras do país. Em Alagoas era a Rádio Gazeta, em Pernambuco era a Rádio Jornal do Comércio. Foi a primeira rede de rádio do mundo. Foi com esse Repórter Esso. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Algumas pessoas que tinham rádios mais potentes, isso depois aconteceu com a televisão também. Logo que surgiu a televisão era caro. Era comum você passar numa casa e ter meio mundo de gente sentado assistindo a novela, por exemplo. Porque nem todo mundo podia comprar televisão. A rádio também, durante um bom tempo, foi assim. O Repórter Esso era 1h da tarde. Quando era na hora do Repórter Esso, se enchia de gente nas casas para ouvir o Repórter Esso. Esse período também foi muito importante no rádio, também vivido no rádio e depois na televisão. Eram 30 donos, Dr. Junado, Dona Almira, o Zé Alexandre, com quem eu mantinha uma amizade desde aquela época, o Dr. Zé Mendes, eram pessoas que eu conhecia aqui, fiz amizade com eles, mas principalmente o Dr. Judá Fernandes. Ele era o diretor-geral, com a esposa dele, a Dona Almira, e me fizeram um convite para vir dirigir a Rádio Novo Nordeste, que tinha a rádio e gráfica. Aqui tinha o jornal Novo Nordeste, jornal impresso, porque tinha a gráfica Novo Nordeste. E aí eu vim para cá. Tivemos ainda aqui em Arapiraca o Novo Nordeste no ar, tivemos a Gazeta de Alagoas no ar, que eu fiz, que era jornal falado. Foi aqui um assassinato de um dos diretores da rádio, o Sr. João Antônio. O João Antônio era um dos sócios da rádio, eram 30 sócios. E ele tinha um supermercado, o mercado público estava estudando por ali. E ele, numa segunda-feira, foi recolher o dinheiro lá no mercadinho dele, né? E na volta, o segurança do Banco do Nordeste encontrou com ele e pediu dinheiro, né? Ele vinha trazendo, ele não entregou. Aí foi assassinado ali no meio da rua. Isso teve uma repercussão muito grande, né? Mas mexeu assim com a população arapiraquense, pelo menos durante o
meu período aqui. Aí foi esse assassinato do Sr. João Antônio. Isso foi um dos primeiros assassinatos, um dos primeiros assaltos do tipo, né? Um assalto seguido de morte, né? Que ocorreu aqui em Arapiraca. Não se tinha conhecimento de outros. Tinha os alto-falantes que foram do Zé de Sá, né, durante um certo tempo, e funcionou como uma estação de rádio mesmo. Eram vários alto-falantes espalhados ali em todo o Largo Dom Fernando Gomes, a Rua Estudante, por ali tudo tinha os alto-falantes. E aí sim o Zé de Sá, os que terminou trabalhando na Rádio Novo Nordeste também, né? E aí ele fazia uma programação muito parecida com programação de rádio. Tinha alguns líderes aqui em Arapiraca, Coronel Pereira Filho, João Lúcio, João Nascimento. Essas pessoas foi que começaram a fazer realmente a política partidária aqui na cidade de Arapiraca. E eu comecei a ter conversa com essas pessoas, né? E a participação do rádio é muito importante, porque naquele tempo era mais liberal, né? As programações eram liberais. Hoje você tem um período que não pode mais nem falar no nome dos candidatos. Mas naquela época era importante. Você requeria ao Tribunal Regional Eleitoral, você podia transmitir comício ao vivo. Era possível fazer isso, né? No Rio Grande do Norte, por exemplo, havia muita esculhambação. Aloysio Alves, por exemplo, foi muito famoso nisso. Ele foi governador do Rio Grande do Norte, foi senador, e o discurso dele era assim, muito virulento, entendeu? Aqui o Arnon de Mello ainda teve um período também de transmissões ao vivo, mas aqui era um pouco mais calmo, né? Mas em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, você ouvia esses embates, essas lutas dos comícios ao vivo. Aí isso eu achei importante retirar isso, porque as pessoas não respeitaram os ouvintes. Coronel Pereira Filho foi o deputado Nezinho, que foi um exemplo para os políticos de Arapiraca, de homem, de amigo, ajudou sempre quem ele podia ajudar. Deixou essa geração que todo mundo está vendo aí hoje, do Ricardo, do Rogério, da Ruth, da Raulene, e da família toda. Dona Sônia eu terminei conhecendo no estúdio da Rádio Novo Nordeste. O irmão dela, Carlos Eduardo Cavalcante, foi um dos maiores profissionais que eu conheci. Ele era plantão esportivo. Não conheci até hoje um plantão esportivo tão perfeito quanto ele, dedicado. Era um profissional fantástico. Ele trabalhava com a gente e ela fazia um programa aos sábados à tarde. Como eu era diretor da rádio, eu precisava estar em determinados horários na rádio, né? E um sábado à tarde, eu estava, quando ela chegou para fazer o programa, aí encantou aquela voz. Ela tem uma voz muito bonita. Ela era de uma equipe lá das Cacimbas, da igreja de lá. E eu fiquei encantado com aquela palestra dela. E a voz e tudo, e descobri que ela era irmã do meu colega de trabalho. Fiz amizade com ele, né? Confesso um pouco com essa intenção mesmo, entendeu? E ia para lá, para umas farras, de vez em quando tinha lá na casa dele. E a gente terminou se conhecendo, e a dona Lourdes, essa aceitou de bom grado, né? Ela é minha fã,
Mas o pai não teve jeito não. Deu um trabalhozinho, entendeu? Passou mais tempo para poder aceitar essa história. Ali no cartório Pedro Cavalcante. Foi lá que nós nos casamos. Graças a Deus, até hoje estamos há quase 30 anos aí nessa batalha. Eu tenho 6 filhos. Orlando, Joane, Luísvi, Carla, Adriana e a Alessandra. Orlando Augusto é arquiteto e Joane Vander é especialista em TI e está hoje em Santa Catarina, disputada por várias empresas lá, porque não é por ser minha filha, mas é uma grande profissional. A minha esposa, a dona Sônia, ela foi aqui uma das primeiras funcionárias da Telasa, aqui em Arapiraca. A Telasa era responsável pelas transmissões telefônicas de Arapiraca. Então você, por exemplo, pedia a ela uma ligação para Maceió, às 8 horas da manhã, a ligação ia sair 8 horas da noite, quando saía ou no dia seguinte. Aí você imagina, isso não era uma coisa de Arapiraca, isso era uma coisa do Brasil e do mundo. Eu tenho uma amizade assim com o Fernando Collor desde o pai dele, né, Fernando Melo. E desde quando ele foi prefeito de Maceió e deputado federal. A primeira campanha para deputado federal aqui que eu trabalhei foi a do Fernando Collor. Eu trabalhava na TV Alagoas, ele disse, teve uma audiência do Palácio e eu fui para lá como repórter da TV Alagoas. Estava lá o doutor Geraldo Sampaio, que era o dono da empresa, e era muito amigo dele também. E em dado momento, o Fernando disse assim, eu queria fazer aqui um convite a uma pessoa que está aqui. Quer dizer, todo mundo parou e a gente, os repórteres que estavam lá, e todo mundo queria saber o que era, né? Porque ele já se falava na candidatura dele. Aí ele pegou o microfone, olhou para mim e disse, eu quero fazer um convite aqui ao Izzo Cavalcante para ir comigo fazer a campanha no Brasil. Eu quase caio, né? Porque, por mais que você seja amigo do cara, você não espera um negócio desse. O cara é de Alagoas, né? Para fazer uma campanha. E aí eu fiquei atordoado, né? Confesso que eu não esperava aquilo. E aí fiquei olhando para o doutor Geraldo, que era o dono da TV, e ele aí balançou a cabeça afirmativamente. Aí eu aceito, né? Não tinha outra solução. E aí foi assim, feito o convite, acho que 3 ou 4 dias depois, eu embarquei para Brasília. Fui lá no comitê, peguei a passagem, eu fui embora para Brasília e fizemos a campanha lá, os 2 turnos. Depois eu soube, havia uma concorrência de 10 locutores, os melhores do Brasil, que estavam na relação, inclusive Gugu liberado, Faustão, e uma relação grande. Eram 10 locutores. E eu era o último lá da fila, cara aqui de Alagoas, né? E o Fernando Collor recebeu a relação e disse, não, eu quero o Izzo. Isso eu devo realmente essa deferência a ele. Porque ele não quis nem tomar conhecimento de quem ele se relacionava com todos eles. E tive essa oportunidade de conhecer o Brasil de ponta a ponta. Por exemplo, eu tinha um avião à nossa disposição, um jatinho, à disposição da equipe de eventos, que era o nosso caso, e a gente rodou o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu fiz isso de graça
E tive a oportunidade de ver um outro Brasil, né, que eu não conhecia. Então, isso foi muito importante. Foi o maior aprendizado. Durante um tempo, a Justiça do Trabalho teve a figura do juiz classista. Era Junta de Conciliação e Julgamento, não era Vara do Trabalho como é hoje. E essa Junta de Conciliação e Julgamento, ela era formada por um juiz titular, togado, né, e 2 juízes classistas. Um representante dos trabalhadores e o outro representante dos empregadores. Porque o entendimento, por exemplo, de Getúlio Vargas, quando criou a Justiça do Trabalho, era que a justiça fosse igualitária, ela não podia pender nem para um lado nem para o outro. Então, daí, inteligentemente, ele criou, né, os seus assessores criaram, e é o Ministério do Trabalho na época, que foi criado pelo Lindolfo Collor, foi criada essa figura do juiz classista. Então, eu fui juiz com muita honra, isso me orgulha muito, fui juiz classista representante dos trabalhadores da minha classe. Durante 3 anos, procurei cumprir a minha missão dentro das possibilidades, ajudei naquilo que foi possível. Essa função terminou sendo extinta. O Lula entendeu que isso não era interessante e aí voltou a ser Vara do Trabalho e não mais a Junta de Conciliação e Julgamento. Eu descobri o diabetes por acaso, quando eu fui, inclusive, para o Tribunal Regional do Trabalho. Para você assumir o cargo de juiz classista, você tinha que passar por uma bateria de exames. E nessa bateria eu descobri que era diabético e com a glicose bem alta, que estava 400 e tantos. O médico me chamou e disse: olha, você vai ter que baixar essa glicose, porque o negócio está alto. Aí eu tive que... Foi um choque, né? Porque eu tinha outras informações sobre diabetes, né? E passou um bom tempo para eu poder me habituar com aquilo, aprendendo a conviver, porque essa doença, ela não tem cura. Diabetes, hipertensão, isso não tem cura. Agora, você tem convivência pacífica. Você convive bem com ela, você tem que aprender. Eu aprendi com ela, né? Aprendi sofrendo. Então, eu já tive, além do infarto que foi provocado pelo diabetes, eu já tive um derrame no olho, também provocado por ela. E com isso vai aprendendo. Minha mãe também era diabética, né? Então isso eu devia ter desde pequeno, que eu gostava muito de comer doce. Então quem gosta de comer doce assim em excesso, pode ter certeza que é diabético. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui alcoólatra também, né? E fumante, e levei muito esporro aqui do seu Manuel Pereira Filho, que ele também foi fumante, mas deixou de fumar, né? A gente se dava muito bem e quando ele me encontrava, normalmente eu estava com um cigarro no bico e ele dava uma bronca danada. Quando nasceu meu filho, dali eu parei de beber, agora parei de fumar depois do infarto. Tem momentos da vida, né, que você se desliga, vamos dizer assim, que você entra em depressão mesmo, né? Foi o meu caso, eu também tive esse momento. E eu lendo muito sobre a apicultura, sobre a abelha, resolvi fazer esse curso, fiz em Maceió. E lá eu me apaixonei pelas abelhas, porque no meu entendimento, as abelhas têm a melhor forma de comunidade do universo.
um apiário de abelhas é feito normalmente com 50 ou 60 mil abelhas, até 80 para ela produzir mel. Então são 80 mil indivíduos, só tem uma rainha e todos respeitam. Ninguém mexe com a rainha, se mexer todos caem em cima. O sistema do ninho de abelhas é assim, tem uma parte de guardiães, que a gente chama a polícia das abelhas, que ficam tomando conta do ninho. E tem outra parte que vai para a rua e passa o dia trabalhando de 6 da manhã às 6 da tarde. São as abelhas operárias. Essas não param, inclusive elas morrem mais cedo, né, por conta disso. E tem um tipo de néctar que só as abelhas rainhas podem comer. Todas, ninguém come. Elas são violentas, são perigosas, certo? Você não pode dar brecha, que se der, né, para algumas pessoas e animais e tudo tem morrido por causa disso. Porque se elas se sentirem ameaçadas, você imagina o que é 80 mil insetos em cima de você, né? Todos vão. Mas o resto, elas dão a coisa mais importante, que é o mel. Para a terapia, eu não conheci coisa melhor do que a apicultura. Para isso, existem as fórmulas de você entrar e sair. Eu nunca tive problema nenhum. As roupas especiais, você veste, vai, entra no apiário, trabalha com elas, sem problema nenhum. Quando elas passam a lhe conhecer, porque elas começam a sentir o cheiro, é a mesma coisa do cachorro, por exemplo. O cachorro sente o cheiro, o cavalo, tudo. Eles ficam calmos quando você chega neles, não atacam. As abelhas, elas também não atacam as pessoas que cuidam do apiário. Além da roupa, né, você tem um equipamento chamado fumegador, e ele passa o tempo todo expelindo fumaça. Não é fogo, é fumaça. Aí você chega lá perto delas e você arrocha aquela fumaça ali, elas entendem que vai haver um incêndio ali. Elas se recolhem e você trabalha à vontade. E aquilo você sente como é que você, um indivíduo que não vale nada, né, está junto de 80 mil insetos que podem lhe matar e só faz olhar para você. Então isso tudo conta, né, para você ver a diferença, quanto pequeno você é e quanto grande você é também, porque você é capaz de enfrentar aquela situação ali difícil. Nós já tivemos muitas pandemias. A febre amarela foi uma delas, a gripe espanhola. Essa pandemia, ela veio num momento complicado, né? Porque as pessoas, por mais informações que a gente tenha, né, mas muita gente ainda não acredita nisso. Esse é que é o grande problema do coronavírus, é porque as pessoas acham que é aquela velha história. Isso aconteceu com todo mundo, não vai acontecer comigo. Muita gente acha. Eu sou ao contrário, eu acho que ela pode me pegar, pode acontecer comigo. Então, aí eu procuro me precaver. Eu estive em vários países, na Espanha, em Portugal, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia. Aqui eu terminei encontrando uma coisa que me completou, que foi a família, para começar, a minha profissão, os amigos. Eu tenho bons amigos aqui em Arapiraca,
Eu acho que isso terminou fazendo com que eu me acomodasse um pouco. A minha rotina é essa. Eu acordo às 4 horas da manhã, porque eu apresento um programa aqui na Rádio 96, chamado Show de Notícias. 4h30 já estou lá no estúdio. Faço um programa de 4 horas, todos os dias. Vai de 5 às 9 da manhã. E você precisa ter muita informação, enfim. Eu acho que ser radialista é isso, é você se dedicar ao máximo, como é qualquer função na vida. Você tem que se dedicar, tem que fazer isso com amor. Não pode ser radialista, não pode ser. É radialista, cinegrafista, repórter, isso não pode ser uma coisa que você vá só para ganhar dinheiro ou para lhe satisfazer. Não, você tem que fazer com amor. Se você fizer com amor, você vai fazer bem, porque isso exige muito da gente. O deputado Ricardo Nezinho estava num dia muito inspirado quando ele criou essa ação. Eu estou há 40 e tantos anos em Arapiraca, eu já presenciei muita coisa aqui. Mas nem tudo eu tenho na memória, nem tudo eu lembro, porque eu nem escrevi, nem filmei, fiz nada disso. Você vê quantas notícias eu dei nas rádios, né? E isso passou, foi como um filme, passou. Esse projeto Raízes, ele perpetua. Daqui a 100 anos, por exemplo, alguém vai dizer, pai, passou um cabo aqui meio doido, um tal disso, Cavalcante. Vamos ver o que é que ele diz, o que é que ele dizia, o que é que ele fazia, como foi a vida dele. Aí você vai lá, puxa e vai saber. E tantas outras pessoas que também deram seus depoimentos. Você sabe que eu acompanhei um bom bocado disso, né, desde o início. Então, eu acho que foi uma das maiores realizações do deputado Ricardo Nezinho e também uma das maiores contribuições que ele dá aos conterrâneos dele, né? Porque as pessoas vão saber que aquilo ali... Eu ouvi histórias lindíssimas sobre Arapiraca que me fascinaram muito, né? Coisas que eu nem imaginava que pudesse ter acontecido em Arapiraca. E isso foi feito por conta do projeto Raiz. Eu reputo como um dos melhores projetos no ramo, vamos dizer assim, né, no Brasil. Ele é de suma importância. Eu quero agradecer primeiro a vocês, né, que estão aqui juntos. Nós nos tornamos assim colegas, amigos. Isso é muito importante. E agradecer a todos os companheiros que, de forma direta ou indireta, têm ajudado nesse projeto. Eu acho que é muito importante a gente continuar com ele. E agradecer ao deputado Ricardo Nezinho, ao vereador Rogério Nezinho. Agradecer aqui ao Marcelino Alexandre, né, que permite que eu fique na Rádio 96 apresentando o programa, né? O Marcelino, que deu uma grande contribuição também à política alagoana, né? Ele foi, acho que 3 ou 4 vezes deputado, e um belo dia eu não quero mais ser isso não. Acho que já dei a minha contribuição, deixei isso para outro. E eu acho essa ação dele super importante, né? Então eu quero agradecer aos meus companheiros da rádio, né? A minha esposa, que tem assim a coragem, né, de me suportar, né? Isso é o meu esteio maior. Ela, meus filhos. Eu acho que o meu maior presente assim foi isso. E eu completo assim a minha vida com esse carinho imenso que ela passa, né?
para mim. Eu acho que esse é o melhor ponto da minha vida. Porque você precisa ter um reforço desse tipo, um incentivo para poder continuar essa batalha que é muito intensa. Muito obrigado.